Começou a baixaria, tem que ter estômago para ouvir um petista falando. Em seu primeiro pronunciamento como deputada, Gleisi usou a tribuna da Câmara para defender o condenado e atacar a juíza Gabriela Hard, responsável pela segunda condenação do ex-presidente. Vale ressaltar que Gleisi está sendo paga com dinheiro público e receberá um salário bruto em torno de R$33 mil, sem contar os inúmeros benefícios do cargo. Ou seja, estamos pagando o salário dessa senhora para que ela trabalhe exclusivamente em prol de Lula. Confira uma pequena parte do discurso da petista. Uma juíza que dá uma sentença citando isso, não é porque é incompetente do ponto de vista judicial, é incapaz e atua de má fé. Um processo sem tréguas de perseguição a Lula. E sabe por que perseguiram Lula? Porque condenaram Lula, porque prenderam Lula para impedir que Lula fosse presidente da República. Esse foi o serviço sujo do senhor Sérgio Moro, junto com a sua equipe em Curitiba. Tirar Lula do caminho para que a extrema-direita pudesse chegar. Mas o PT agora tem adversários que não estão dispostos a ouvir calados as asneiras proferidas por essa corja. Em seu primeiro discurso na Câmara, Joyce destruiu Lula e o PT. Falem o que quiser da deputada Joyce Hasselmann, mas uma coisa é inegável, ela tem mais culhões que a maioria dos homens. Em seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados, Joyce falou aquilo que todos os brasileiros de bem gostariam de escutar. Parabéns à deputada. Coloquei aqui um pacote de medidas contra a corrupção que caminha junto com o projeto do Sérgio Moro. E digo para vocês, e quero me referir agora especialmente ao deputado Valmir Assunção do PT da Bahia, que veio aqui defender o maior criminoso da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo para o senhor, deputado, e para a oposição, que a vida do PT não será fácil nessa casa e que nós vamos sim brigar pela prisão em segunda instância e ela será aprovada nessa casa. E eu vou dizer ao senhor que nós veremos Lula, chefe da quadrilha do Petrolão, apodrecer na cadeia. E esse time aqui, do presidente Jair Bolsonaro, está pronto para a luta. Aqui tem soldado, aqui tem guerreiro. Nós somos um time que vai fazer diferença nesse país. E o PT não vai se criar mais nessa nação. O Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso, babaca. O processo de cadastro. Reabertos os trabalhos de 2019 na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a definir neste mês quais casos serão remetidos para as instâncias inferiores. Juízes da primeira instância já estão recebendo os inquéritos dos 25 ex-parlamentares réus da Lava Jato que estavam sob a proteção do foro privilegiado no STF. Como não foram reeleitos, esses ex-parlamentares não terão mais o chamado foro privilegiado, pelo qual só respondiam a processo no STF. Os ministros devem ouvir a Procuradoria-Geral da República antes de definir se os casos seguirão para a Justiça Estadual, crimes comuns, ou para a Federal, crimes previstos na Lei Federal, se vão para a primeira instância ou se eventualmente devem permanecer no STF por terem relação com políticos que mantêm a prerrogativa de foro. As análises serão feitas pelo ministro relator de cada caso. Os não reeleitos investigados em procedimentos no STF são 8 ex-senadores e 17 ex-deputados. Alguns desses parlamentares têm contra si mais de um inquérito no Supremo. Isso indica que o volume de processos da Lava Jato no STF deve ser reduzido. O número de investigações a deixar o STF pode aumentar ainda mais, porque no ano passado o tribunal limitou o foro privilegiado para os fatos ocorridos durante o mandato e que tenham relação com o cargo. Há casos de senadores que se elegeram deputados federais, como Aécio Neves e Gleisi Hoffmann. Como se trata de outro cargo, a expectativa é que casos como esses deixem o STF. Isso significa que Gleisi e Aécio estão com os dias contados.
Entre os ex-parlamentares, já tivemos a derrota de Lindbergh Farias nesta semana, que teve seus direitos políticos cassados por 4 anos na segunda instância. Existem casos específicos. No Senado, um dos parlamentares investigados que perdeu o foro e terá os processos reanalisados é o Romero Jucá, alvo de 9 procedimentos. Ele é réu em um caso, está denunciado em 2 investigações e é investigado em mais 6 inquéritos por envolvimento com corrupção e recebimento de propina. Outro MDBista que está apreensivo é o ex-presidente Michel Temer. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou na última segunda-feira para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília denúncia apresentada em dezembro do ano passado contra o ex-presidente e mais 5 investigados pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Na mesma decisão, o ministro também decidiu abrir 5 inquéritos para aprofundar as investigações. Na decisão, Barroso seguiu o pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que, ao apresentar a denúncia, solicitou que o caso fosse enviado para a primeira instância em função da perda de foro privilegiado do ex-presidente, que terminou no dia 1º de janeiro, quando Temer deixou o cargo. Com tantos nomes importantes em breve chegando à prisão, vale questionar se as regalias oferecidas aos presidiários poderosos vão continuar. O que ninguém consegue explicar é como um corrupto que foi o líder da maior organização criminosa do Brasil seja tratado com tanto zelo pelas autoridades. Mas se depender do novo delegado da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores, que assumiu na última segunda-feira, isso vai acabar. Ele defendeu a transferência de presos como o ex-presidente Lula para o sistema penitenciário. No discurso de posse, ele falou sobre a continuidade da Operação Lava Jato e disse que delegacia não é lugar de manter presos. De uma maneira geral, ter um preso em uma delegacia, seja ela da civil ou da federal, ou preso na superintendência, como é o caso do ex-presidente, não é uma atribuição da polícia. Isso aí deveria ser exclusivamente do sistema penitenciário, seja estadual ou federal. Flores vai comandar os trabalhos dos policiais envolvidos na Operação Lava Jato. O nosso objetivo, sem dúvidas, na Polícia Federal é dar continuidade ao bom trabalho e aproveitar o que está disponível, no âmbito tecnológico especialmente, disse o delegado que substitui Maurício Valeixo, nomeado diretor-geral da Polícia Federal pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Lugar de bandido de alta periculosidade é em presídio de segurança máxima e não hospedado em um spa. Para pressionar a transferência, o deputado federal Alexandre Frota está formando um grupo de parlamentares para ir a Curitiba e mostrar à população brasileira as regalias dos presos da Lava Jato no prédio da Polícia Federal. Lutar pelo nosso governo Jair Bolsonaro, a quem aqui estimam as melhoras nesse momento. Quero informar aqui que nós montamos uma comitiva junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e também ao superintendente da Polícia Federal, a superintendência regional, para que essa comitiva de deputados possam fazer uma visita aos presos da Lava Jato em Curitiba, para termos a certeza se estão tendo privilégios e regalias. Lembro que no passado várias comitivas saíram em função de ver se determinado preso tinha privilégios, estava sendo bem tratado. Então chegou a nossa hora, estamos indo a Curitiba. Muito obrigado, fiquem com Deus. E aí pessoal, eu sou o Anderson Paiva, hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto, mas antes não deixe de... O turismo no Brasil é um fracasso total. Estrangeiros que resolvem se aventurar por aqui são alertados antes de saírem de seus países. Cuidado, se for ao Brasil, nunca saia com joias, pertences caros ou mais do que o dinheiro necessário para comida e locomoção, pois certamente será assaltado, humilhado, violado. Tolerância zero com a criminalidade e recuperação da imagem do Brasil no exterior são fundamentais para o desenvolvimento do potencial turístico no país. Carlos Maurício Mantiqueira tocou na ferida em seu artigo sobre o turismo no Brasil. Um homem inteligentíssimo disse no passado que turismo no Brasil é ver um dar com o tacape na cabeça do outro. A imagem não é muito gentil, mas verdadeira.
Os problemas derivados de ações humanas são devidos à boçalidade e ou ao desleixo. Construir edificações na rota de eventuais rompimentos de barragens é coisa de jumentos ou daqueles que não estão nem aí pela vida alheia. É verdade que os turistas, em sua grande maioria, são idiotas. Não sabem bulhufas nem de história nem de geografia. Estão atrás do exótico e do bizarro. Assim, pagam por caras excursões para visitar favelas do Rio de Nojeira. Visitar os melhores bairros de São Paulo não é muito diferente. Quase a totalidade das casas do Jardim Europa elevou seus muros para mais de 2 metros de altura. Não se vê nada, ou quase, da bela arquitetura. Apenas corredores murados, ruas esburacadas, lixo e algumas pichações. Se o poder público não fiscaliza nem as barragens de dejetos de mineração, alguém é ingênuo o suficiente para acreditar que a vigilância sanitária conheça a real situação das cozinhas dos restaurantes de luxo? Quando um amigo estrangeiro me pergunta qual a melhor época para conhecer o país, respondo: venha apenas quando um negócio possa lhe proporcionar um grande lucro. Veja lindos documentários pela televisão. Olá pessoal, tudo bem? Esse é